Olá pessoal, este vídeo é para quinta-feira, dia 26 de março de 2020. Nós estamos vivendo um momento único na história de todo o mundo. Vemos governos, educação, grandes corporações, países inteiros sendo abalados pela atual pandemia do Covid-19. Mas a Bíblia diz que quando as coisas abaláveis são abaladas, as inabaláveis se tornam ainda mais evidentes. Eu sou o pastor Edilson de Lira e eu tenho uma mensagem para você. Quando olhamos para essa situação de pandemia, quando vivemos a situação de isolamento que talvez muitos estejam experimentando enquanto assistem esse vídeo, muitas coisas passam por nossa cabeça. Pensamentos do porquê isso está acontecendo, pensamentos sobre quanto tempo isso vai durar, pensamentos sobre merecimento. Será que o país merecia isso? Será que eu merecia isso? Será que foi Deus quem fez isso? Será que nós vamos encontrar uma solução? E é normal que, como seres humanos, nós questionemos muitas coisas, que a nossa mente vagueie em muitas direções, mas eu quero ler uma passagem das Escrituras que eu acredito que vai te inspirar muito a respeito desse tema. O Evangelho de João, no capítulo 9, a partir do versículo 1, diz: Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Essa passagem me desperta ao mesmo tempo curiosidade e indignação. Eu quero que você possa mergulhar na cena comigo. Jesus está caminhando com os seus discípulos. Jesus, o homem que levou as nossas enfermidades, o homem que tinha a autoridade de dizer a um cego, veja, e o cego passava a ver, de dizer a um morto, como ele falou com Lázaro, Lázaro, sai daí, e Lázaro sair da sua caverna e desatar os seus laços com a ajuda dos discípulos, um homem que falava com os ventos e o mar, e estes obedeciam, um homem que andava sobre as águas. Este homem estava com os discípulos, caminhando, até que os discípulos viram um homem cego. Qual seria a sua reação, estando com Jesus, aquele que é a solução, aquele que é a resposta para o mundo, e ao mesmo tempo com um problema, com uma pessoa doente diante de você? A pergunta dos discípulos mostra que eles estavam mais interessados em satisfazer a sua curiosidade teológica do que ver uma demonstração sobrenatural do poder de Deus. Quantas vezes nós não estamos fazendo as perguntas erradas na nossa vida? Será que a principal pergunta é por que essa epidemia está acontecendo? Será que a principal pergunta é quanto tempo essa pandemia vai durar em todo o mundo? Os discípulos fizeram uma pergunta também curiosa, porque eles perguntaram quem pecou, este ou os pais, para que ele nascesse cego. Como alguém iria nascer cego se ele tivesse pecado? Será que ele tinha pecado na barriga da mãe? Chutou a barriga da mãe de uma forma mais forte, aquilo foi pecado e então nasceu cego por causa desse erro? A pergunta em si não era uma pergunta que tinha muito sentido. E a resposta de Jesus deve servir de resposta e de inspiração para mim e para você também nos dias de hoje. Veja o que Jesus diz, versículo 3. Jesus respondeu: nenhuma coisa, nem outra. Nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Talvez alguns possam dizer, mas isso está acontecendo por causa dos pecados da nação brasileira. Não está acontecendo somente no Brasil. Talvez alguns possam dizer, porque as nossas gerações não têm honrado ao Senhor. Outros lugares também estão passando por pandemia, também estão passando por uma situação semelhante à nossa. Na verdade, alguns podem pensar, mas é porque eu errei, é porque eu pequei. Tem pessoas que não pecaram e que estão com você sofrendo as consequências dessa pandemia. A pergunta certa não é essa. E a resposta de Jesus foi: nenhuma coisa nem outra. Mas isto aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele.
que é que Jesus está falando aqui? O que é isto que aconteceu? É a doença? Certamente que não. Jesus está falando sobre a oportunidade de estar perto daquele cego junto com os discípulos. É como se Jesus estivesse olhando para os discípulos e dizendo: olha, vocês estão fazendo a pergunta errada. O interessante não é saber se foi ele que pecou. Se Jesus tivesse perguntado, Jesus tivesse respondido: olha, foi ele que pecou, o que é que teria mudado? Nada. Ele seria um cego informado. Se Jesus tivesse dito: foi os pais quem pecaram, o que é que teria mudado na vida daquele cego? Absolutamente nada. Ele continuaria um cego informado. Mas Jesus disse: olha, nem foi ele, nem foi os pais, mas isto agora, o fato de eu estar aqui diante dele, aconteceu para que se manifeste a glória de Deus. E então a Bíblia diz: devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Ele diz: ei, você deve se ocupar em fazer aquilo que você foi chamado para fazer, enquanto você está nessa terra. Faça a pergunta certa. A pergunta não é quanto tempo vai durar, não é por que ela veio. A pergunta é: o que eu posso fazer agora com essa situação que eu estou vivendo? A rainha Esther recebeu um conselho do jovem Mordecai, que, como discípulo daquela rainha, disse: se você se calar, livramento vai vir de uma outra parte para os judeus. Mas quem sabe se não foi para um tempo como este, para um momento como este, que você foi elevada a esta posição. Quem sabe se não é para um momento como este que Deus está contando com você para ser a resposta, está contando com você para fazer as tarefas que te foram dadas por aquele que te enviou. Então não faça pergunta errada, não fique perguntando, não fique questionando sobre o governo, não fique perguntando, não fique questionando sobre a economia. O que está ao seu alcance agora? Você pode ajudar o seu vizinho com uma palavra, você pode ajudar alguém financeiramente, você pode contribuir com algum projeto sem sair da sua casa, você pode mandar uma palavra, como este vídeo mesmo, para uma outra pessoa. O que está ao seu alcance? O que você pode fazer agora? Cumpre a nós fazer aquilo ou realizar as tarefas que foram dadas por aquele que nos enviou. A Bíblia diz que logo em seguida, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do cego. E em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. A Bíblia diz no versículo 8 que os vizinhos e os outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, outros diziam não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei, e agora posso ver. Onde está este homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Levaram então ele aos fariseus, os religiosos daqueles dias. E uma das perguntas que mais me chama a atenção a respeito desses fariseus é que, lá para o versículo 17, eles perguntam: o que você diz desse homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. E os líderes dos judeus, os fariseus, eles começaram a perguntar se era lícito, se era correto curar no sábado. Eles estavam mais preocupados nas regras da religiosidade do que interessados em entender como o poder de Deus, como a glória de Deus se manifestou na vida daquele homem. Mais uma vez, milagres estão acontecendo no nosso meio. Nós temos visto, por exemplo, pessoas através da internet se reconciliando com Cristo. Nós temos ouvido testemunhos espetaculares do mover de Deus, de solidariedade no meio do povo. E muitos estão aproveitando esse momento para fazer as perguntas erradas, para fazer questionamentos de detalhes religiosos. Não seja um fariseu, não seja um incrédulo, não seja como os discípulos foram nesse momento com Jesus. Cumpre a você
fazer as tarefas que o teu Pai te designou para este momento. Certamente tem muita coisa útil, tem muita coisa produtiva que você pode fazer nesse tempo e certamente a luz do Evangelho pode brilhar na tua vida e através da tua vida, mesmo em dias escuros como esses que nós estamos vivendo. Seja luz, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe os seus comentários aqui e até a próxima.